Então, a gente tem uma noção, né? Tipo, não é como que se fosse cair no meio, assim, do conteúdo sem saber exatamente, assim. É uma aventura, né? Vamos se aventurar num texto que não é o que a gente lê usualmente, né? Mas que é importante, influencia a galera que a gente lê. Então, de certa forma, não tá Qual tão é a distante. leitura de hoje? A leitura de hoje é... Faixa. Aqui, né, tem que aos poucos. tá vendo aí? Vocês estão vendo aí? Deixa Vai ser só o preparo. Aberto aqui. Viu, vamos justificar o porquê dessa escolha, né? Vocês têm algum argumento sobre isso? Então, eu estou procurando bem esse livro, porque eu acho que um dos argumentos é dentro do início de entender uma tradição de pensamento francês, numa biografia que eu estava vendo de Foucault, um retorno muito forte que acontece nesse ambiente aí da década de 20, 30, dos que vêm se tornar grandes nomes da filosofia francesa, estão retornando essa leitura Hegel, assim, né? E eu acho que também a escola de Frankfurt tem esse movimento, então acho que acho que não tem como desviar de Hegel se a gente quiser pensar uma filosofia contemporânea hoje. Sim, e também a questão do marxismo, né? Todos os marxistas vão ler Hegel, eu acho que não tem como desvencilhar, né? Ó, coisa da dialética, o materialismo histórico, enfim, disso aí. Cara, eu tinha achado, há um tempo atrás eu li também um texto muito bom de um francês, e ele estava falando da recepção do Hegel e como que ela influencia o Lacan também. E aí, tipo assim, enfim, teria que ir a fundo para procurar, mas eu sei que tinha uns grupos de estudo, assim, umas reuniões que a galera fazia e que eles discutiam essa galera aí. Só que já é uma leitura terceirizada, né? Com certeza eles leram Hegel diretamente, mas já tinha a galera ali da década de 30, talvez, que já tinha feito a recepção do Hegel, assim. Então, eu não vou lembrar o nome do autor, mas é um desses autores importantes também na tradição francesa que influencia assim, essa galera. Não sei, não vou lembrar o nome. Queria lembrar o título desse texto, não vou achar, porque foi alguma coisa que eu baixei e se perdeu. Uns milhares de PDF que eu já baixei durante esses anos. Mas assim, né, já criticando sem ler, eu acho que é um bagulho errado fazer isso, mas eu acho que o Hegel ele entrega tudo se você quer fazer uma leitura de um ponto de vista teleológico, tipo, você está defendendo uma ideologia e você está partindo de que a ideologia tem algo a alcançar, né? E por isso que para os marxistas faz muito sentido o que o Hegel faz, por exemplo. Mas daí, ao mesmo tempo, isso meio que pressupõe, né, se você abraça isso, uma defesa de teleologia mesmo, né, que as coisas têm um fim, que elas se encaminham para uma ideia de progresso. Se a sua premissa se o seu argumento, né, ele se desenvolve a partir dessas premissas, eu acho que é maravilhoso ler o que ele fala, tá ligado? Mas, se não é bem assim, dá filosofia do espírito, né? Porque ele tem outras coisas, estética, mas de uma maneira ou de outra tá tudo dentro do projeto, né? Da coisa sim. Entendeu? É isso, ó. Um dos capítulos dessa biografia, o segundo capítulo dessa biografia, que o autor se chama Michel Foucault, 1926-84, tem uma biografia, Didier Eribon. O segundo capítulo se chama A Voz de Hegel. Eu acho legal se a gente pudesse ler, porque ele não é muito grande, ele tem 5 páginas. Eu acho que dá para a gente trazer uma contextualização no interesse da nossa pesquisa mesmo, enquanto uma gênese de uma intelectualidade francesa, assim, tá ligado? O que vocês acham? O Deleuze não vai muito, né? O Deleuze meio que critica, meio que não, critica pra caralho.
Até o Nietzsche tem a questão da crítica dialética, né? Porque é uma ontologia muito diferente daqueles defendem. Mas me parece que, mesmo que tem alguns que não vão se posicionar como hegeliano, não tem nenhum nessas gerações aí que não trata, né? Que não lê como reconhece como influência e não se posiciona em relação ao pensamento do Hegel. Seja para criticar, seja para pegar alguma coisa que é interessante, né? Por exemplo, a especulação vai se apropriar muito da dialética, assim, da coisa da dialética do Hegel. Não, a dialética é o bagulho que mais pega, né? Porque trabalha muito ontologicamente as coisas, assim, e vai dar cauda pra caralho. Na disciplina de Filosofia Política 5, também, que eu fiz, a gente pegou um filósofo italiano, não sei o que, Rainer Forst, que é bem contemporâneo, assim, e o problema do indivíduo para o coletivo, que é um problema colocado por Hegel, tipo, é incontornável também para qualquer tipo de filosofia política, assim, né? Na modernidade, com certeza. Tipo assim, como uma consciência, tipo, como esses dois níveis de consciência, digamos assim, né, coletivo e individual, elas, como é resolvido esse dilema, assim, né? Talvez não num sentido só de o que vem primeiro, porque daí eu acho que esse é um dilema que Hegel meio que resolve, assim, num certo sentido, né? O espírito se mostra na totalidade. O espírito se mostra não nenhum nem outro, mas nessa dialética. Na síntese. Exatamente. Vocês já leram um texto da Susan, como que ela chama? Susan Buck-Morss, Hegel e o Haiti? Então, eu já ouvi falar, e eu li outras coisas dela esse ano, mas esse daí em especial eu nunca li. Eu li para uma matéria na história contemporânea, e aí ela meio que defende uma tese de que o Hegel, porque assim, estava acontecendo no final do século XVIII, estava acontecendo é um texto crítico, né, a Hegel, estava acontecendo a Revolução do Haiti, e ao mesmo tempo, né, posterior à Revolução Francesa, e ela meio que defende uma tese de que o Hegel ele formula a dialética, o contexto europeu, né, devido à guerra, à Revolução Francesa e depois à Revolução haitiana, como se o Hegel tivesse, a partir desse contexto político revolucionário, formulado a ideia de dialética a partir disso. Só que o Hegel não fala do Haiti, né? E é no mesmo período que está dando, tipo, aquela coisa de colônia, saindo da condição de escravidão, sabe? E tem a ver com dialética. Só que o Hegel não menciona a parte, né, América colonizada na coisa dele. E aí esse texto, ela meio que traça uma linha de raciocínio que mostra essa tentativa de ocultar mais ainda o sul do mundo, assim, sabe? O que faz sentido, porque era contemporânea a Hegel o que estava acontecendo, e ele era leitor de jornais, aquilo era algo que estava se dando na metrópole, né? Como, tipo, Haiti era colônia, os caras fazendo revolução, como que isso não vai sair, né, na porra do jornal? Me parece que a própria ideia de espírito absoluto é uma coisa meio, assim, tô falando como uma leiga, né? Me parece uma coisa meio totalizadora, né? Colonizadora, assim. Não sei se pode fazer. Sim, mano, para mim é de um ponto de vista europeu. Ele tá vendo as coisas ali do tempo e espaço dele. E daí, como um bom filósofo que ele era, ele quis universalizar aquilo e faz sentido né, em termos ontológicos, porque dá para a gente abstrair as coisas e pensar formalmente. E eu acho que é isso que ele faz. Só que razão é essa, né, que tá entrando na dialética e se melhorando, né? Que razão que é essa? Sim. Então, a gente já acabou. Então, bora, antes da gente chegar nisso... Pelo menos a gente não fez piadinha, a gente tá... Não, super sério. Entendeu? Você quer ler aquele lá, Cami, de introdução, então? Quero. Põe aí, compartilha aí. Tá. A janela.
Ué, não, é uma guia, né? Mas vocês sabem me dizer se essa leitura, essa recepção francesa diverge muito com o que a teoria crítica fez do Hegel? Ou não? Não sei. Vamos tentar responder isso depois dessas páginas. O Adorno e tal. Tá, Bruno. Dá um zoom aí. Eu vou começar lendo, daí eu passo para vocês, tá? Tá. Então, esse é o livro, né? É um livro biográfico. Capítulo 2, A Voz de Hegel. Tá bom? Tá bom o foco? Uhum. Atrás do Panteão, ao lado da igreja Saint-Étienne-du-Mont, outro liceu, Henri IV, mais prestigiados da França, recebe ao longo dos anos a elite dos Cagnots, sei lá. Madame Foucault conheceu um professor da Universidade de Poitiers que lhe disse sem rodeios: já se viu alguém que saiu de uma escola desta cidade entrar na Normale Sup? A decisão é tomada rapidamente. Paul Michel tentará mais uma vez. Ele tentou e não conseguiu, né? Porém, usará todos os trunfos possíveis. No outono de 1945, ele chega a Paris para procurar esse santuário que domina o Quartier Latin com toda a altura de sua torre e de seus reiterados sucessos nos concursos de ingresso à Rudum. O jovem provinciano, como vêem seus colegas de classe, veste-se horrivelmente mal e usa umas galochas incríveis. Desembarca na Paris do imediato pós-guerra, onde a vida está longe de ser fácil e os problemas materiais, a alimentação, são terríveis. Aliás, não é transbordando de entusiasmo que o jovem Foucault se instala na capital. As condições de vida são muito difíceis para que sua nova existência possa lhe parecer sedutora. Madame Foucault não conseguiu comprar, nem sequer alugar um apartamento. Depois de se hospedar por alguns dias na casa de Maurice Hart, um amigo da família originário de Vendouvre, tentativas, né? E o professor de literatura no liceu Jason Sale, Paul Michel Foucault, se instala num quarto que lhe aluga a diretora de uma escola do Boulevard Raspail, sei lá. O que lhe dá uma posição bizarra aos olhos dos outros alunos. Na época, como se lembra Laudoury, os alunos dos cursos preparatórios em Paris se dividem em duas categorias fundamentais: os externos, filhos da burguesia parisiense, que toda noite voltam para sua própria casa, e os internos, vindos da província, que nem pensam em alugar um quarto na cidade. Mas Paul Michel goza de um privilégio. Seus pais têm recursos e querem evitar que o adolescente frágil e instável sofra o impacto de uma vida incomum que ele declara detestar acima de tudo. Claro, às vezes tem dificuldade para aquecer corretamente os poucos metros quadrados onde vive, mas pelo menos está sozinho, o que reforça essa imagem presente em todos os depoimentos de um rapaz arisco, enigmático, fechado sobre si mesmo. Aliás, deve-se dizer que suas atividades parisienses ao longo desse ano são bem limitadas. Quando muito, ele vai algumas vezes ao cinema com a irmã, que também acaba de se instalar em Paris. Eles adoram os filmes americanos, dos quais a guerra os privara. No resto do tempo, estuda como louco para passar no concurso. 50 alunos do K1, do Henri IV, se preparam para os exames. 50. Mais do que as vagas disponíveis. A Rue de 1 admitirá apenas 38 alunos de letras e deve-se considerar também os alunos da K2, a segunda classe de Cane do liceu, também numerosa. A disputa será acirrada, ainda mais que o outro grande liceu parisiense, o vizinho e rival Louis Le Grand, lhe pretende colocar seu tradicional contingente na École Normale. Quanto desses 49 rapazes se encontram com Michel Foucault diante das portas do estabelecimento da pequena Rue Clovis, poderão figurar na lista definitiva dos admitidos no próximo verão? Enfim, tá, não, eu vou pular essa parte do foda-se aqui, tá? Uhum. Não, porque é muito... Aí, beleza. Mas ali que fala do Mézières tava concorrendo junto? Onde? Ali, ó. Foucault também tem aulas com o Monsieur Isso. Guienne, professor de História Antiga. Através dele, os jovens estudantes pela primeira vez ouvem falar de um certo Dumézil, cuja fama começa a se estender além dos círculos de especialistas. Há também Jean Boudot, o professor de literatura, que apresenta às suas ovelhas uma considerável erudição, evocando tão bem a Idade Média quanto o século XX. Ai, queria, hein? De qualquer modo, até os poemas
de Apollinaire, pois na época ninguém se refere aos autores contemporâneos. Porém, o professor que marcará mais profundamente esse grupo, então é um grupo, né, não é só Foucault, é aquele encarregado de preparar a classe para a prova de filosofia. Chama-se Jean Hippolyte, e seu nome reaparece mais de uma vez ao longo do caminho que Michel Foucault acaba de escolher. Jean d'Ormesson, que frequentou o liceu 2 anos antes, descreve esse homem. Redondo atrás da mesa. A palavra sorridente, farta, sonhadora, tímida, alongando o final das frases com patéticas aspirações, reluzindo de eloquência à força de recusá-la. Desse mestre prestigiado que se dedica a explicar Hegel, através de La Jeune Parque, a jovem parca. E um couple... nossa, treinar meu francês aqui não vou, tá, gente? Vai. Claro. Consegue. Un couple de jamais n'abolir... Não. Um lance de dados nunca eliminará o acaso. Preciso voltar, porque, né? Não quero falar feio. E D'Ormesson comenta: eu não compreendia nada. Sem dúvida, muitos outros também não compreendiam, mas Hippolyte fascina os alunos e depois das aulas insípidas em que Foucault teve de aguentar em Poitiers, essa retórica um pouco grandiloquente, esotérica e inspirada, que jorra dos lábios do professor como uma cascata, parece de fulgurante e genial. A filosofia fascina, assim que era a época. Estamos em 1945 e não podemos esquecer, como escreve Jean d'Ormesson, que logo após a guerra e durante vários anos, o prestígio da filosofia foi incomparável. Não sei se é possível dizer de fora e friamente o que ela representava para nós. O século XIX foi, talvez, o século da história. Os meados do século XX surgiam dedicados à filosofia. A literatura, a pintura, os estudos históricos, a política, o teatro, o cinema estavam nas mãos da filosofia. Vou ler só mais essa página, daí eu passo a bola. Hippolyte comenta para os alunos a fenomenologia do espírito de Hegel e a geometria de Descartes. Mas é o curso sobre Hegel que impressiona os estudantes e se grava em sua memória. Foucault não fica imune a essa atração. Ao contrário, apaixonado por história, encontra-se aturdido pela tentação filosófica. O professor lhe expõe justamente uma filosofia que faz um relato da história e conta o paciente caminho da razão rumo à sua elevação. Aborda toda a história, e uma história que teria sentido. Sem dúvida, Jean Hippolyte foi o iniciador de Foucault naquilo que se tornaria seu destino. O próprio Foucault não deixou de proclamar sua dívida para com esse homem, que alguns anos depois reencontraria no quadro docente da École Normale e a quem sucederia no Collège de France, quando Jean Hippolyte faleceu em 1968. Foda-se o ponto final, né? Foucault declarou: os que estavam no Cannes após a guerra se lembram das aulas de Monsieur Hippolyte sobre a fenomenologia do espírito. Naquela voz que não parava de se recompor, como se meditasse no interior de seu próprio movimento, não ouvíamos apenas a voz de um professor. Ouvíamos algo da voz de Hegel. Vamos tentar invocar hoje, galera. E talvez até da voz da própria filosofia. Não creio que seja possível esquecer a força daquela presença, nem a proximidade de Hegel que ele pacientemente invocava. Nossa, olha que um professor bom não faz, hein, galera? Olha que um professor. Pois então. A voz de Hegel, a voz da filosofia. É fácil imaginar esse professor inspirado e brilhante provocando a exaltação dos seus jovens alunos. Nisso, aliás, ele se inscreve na grande tradição do Cannes, cuja encarnação mais célebre é Alain. Os despertadores, como diz Jean-François Sirinelli, em seu estudo sobre os canons normaliens, no período entre as duas guerras, insistindo a justo título sobre o papel muito importante que desempenham esses professores de um tipo específico nessa instituição bem francesa, que é o curso preparatório para as grandes escolas. Porém, a dívida que Foucault proclamará em relação ao seu ex-professor, terminar essa frase, irá muito mais longe que a simples gratidão, pela descoberta de uma vocação ao sair da adolescência. Aí alguém vai. Ao concluir sua tese em 1960, Foucault dedica a algumas pessoas essa obra que hoje conhecemos sob o título de Histoire de la folie à la plage classique, História da loucura na época clássica. Esses inspiradores aos quais agradece são Georges de Maizière, Georges Canguilhem e Jean Hippolyte. Em sua aula inaugural no Collège de France,
10 anos após a redação desse livro, Foucault presta nova homenagem ainda mais fundamentada a seu professor no Cagné. Como que fala isso, gente? Cagné? Eu falei Cagné, tipo Cagné. Alguns quiseram ver nessas palavras que encerravam o discurso oficial apenas o mero respeito às convenções acadêmicas. Foucault sucedia a Hippolyte e reza a tradição que o novo titular elogie seu predecessor, falecido ou aposentado. Mas Foucault dedica a Hippolyte todo o final dessa aula, embora pudesse se limitar a pronunciar algumas palavras, algumas frases. E mais, declara colocar sob seu signo o trabalho que realizará. Em 75, Em 75, 7 anos após a morte de Hippolyte, enviara à viúva um exemplar de Sauvelier et Punir, Vigiar Punir, com a seguinte dedicatória: a Madame Hippolyte, como lembrança daquela a quem devo tudo. Hoje podemos nos surpreender com a importância que Foucault sempre atribuiu ao seu ex-professor, que, aliás, lhe deu aulas por bem pouco tempo, pois lecionou no Henri IV somente nos primeiros meses desse ano letivo de 45-46. Claro, Hippolyte é contemporâneo e amigo de Sartre e Merleau-Ponty, nasceu em 1907, Sartre em 1905, Merleau-Ponty em 1908, foram colegas na École Normale Supérieure de Rouen, onde Sartre ingressou em 24 com Aron, Nizam, Canguilhem, Hippolyte em 25 e Merleau-Ponty em 26. Mas não podemos comparar a estatura desses três homens. Hippolyte não é um filósofo como Sartre ou Merleau-Ponty, quer dizer, no campo das ideias, não foi um criador, um produtor. Entretanto, examinando-o com maior atenção, devemos admitir que sua influência foi muito mais importante do que parece, simplesmente porque Hippolyte resolveu traduzir essa fenomenologia do espírito que ensina seus alunos numa época em que o nome de Hegel era bem pouco pronunciado nos cursos de filosofia da França, e que se transformou no comentarista e porta-voz do pensador de Heidelberg, ou melhor, de Jena, pois interessavam-lhe, sobretudo, as obras de juventude do filósofo alemão. Sua tradução da fenomenologia, publicada pela Aubier em 2 volumes, em 39 e 41, permitia a um público que até então a ignorava conhecer uma obra que se tornaria uma das referências centrais das pesquisas filosóficas na França. Basicamente, então, o Hippolyte que fez com que existissem hegelianos na França. Isso também ele está falando de 45, né? A escola de Frankfurt vai antes, né? Mas vai trabalhando, então, tipo, a galera da filosofia... Mas é que eu acho que os grandes livros, Cami, veio depois de 45. Os grandes livros da teoria crítica... Tipo, falando de Adorno, na verdade, né? Tipo, a dialética do esclarecimento do Adorno é de 60, né? 60 alguma coisa. Sim, mas, tipo, pensando em Benjamin, que vem antes de Adorno... Mas o Benjamin era mais marxista, não era? Do que hegeliano. Sim, mas ele faz parte de um movimento de várias pessoas que, através do marxismo, alguns voltam para Hegel, como o Lukács faz, em algum momento. Ele tem aquela crítica, né, do Tellus. Outros vão para a psicanálise, para outras ciências. Então, tem uns que estão querendo retornar, tipo, a partir do marxismo, de Marx, ou voltar para Hegel, ou pegar o surrealismo, a galera da arte, de outras ciências, né? Mas todos em volta dessa questão política da Primeira e Segunda Guerra. Sim, o Benjamin tem aquela coisa da crítica ao conceito de história, né? Que é o conceito de história útil. É uma das coisas que ele faz. O conceito de história hegeliano é teleológico, né? E aí ele tem aquela... O hegeliano não parece ser, no caso, não? Não é? É lógico. Sim, justamente. E daí ele tem essa crítica à ideia de teleologia, né? Que ele propõe outra ideia de história, né? Mas não, é interessante. É que eu acho que daí vai ter outra... Porque ele é alemão, Hegel, então talvez o modo... Chegou o interesse por ele deve ter sido anterior do que na França, né? Comparado e essa galera do Iena aí, tipo, tem uma galera kantiana, se eu não me engano. Tipo, Fichte... Não sei, eu anotei aqui exatamente quem era dessa galera. Que era uma galera bem importante, assim. Ó, Universidade de Jena. A gente vai ter esses nomes. Schiller, Goethe, Fichte, Schelling, Novalis, Hölderlin, Brentano.
Uma galera que não conheço. Shelligel. Tá, é isso. Meio que essa galera. Então, tipo, que é o que eles chamam a escola de tempestade e ímpeto, né? Que a gente Sim, deve tem toda aquela pira lá do romantismo, né? Mas essa galera tá bem antes, né? Ou é contemporânea do Hegel, não sei. Não, 1800. Mil e quantos? 800? Aqui tá datado isso, pelo menos. Não sei, se também. Eu anotei essas datas, eu não, na verdade não sei. Eu anotei assim, sei lá o que eu fiz. O Hegel morre em 1830, Mas essa galera é por aí. né? 1831. 1831 ele morre. Então. Mas Tá, vamos lá. E sua tese intitulada Genèse et structure de la phénoménologie de l'esprit. Gênesis defendia de publicar em 47 constituía um evento. Ao resenhá-la em Le Temps Moderne, em 48, Roland Queneau insiste em sua importância. Não faltam pensadores convencidos de que o hegelianismo é a grande questão. A questão da vida ou da morte da filosofia. É a própria filosofia que está em questão. Nossa! Por isso, a tese de Jean Hippolyte merece nossa atenção. Não se trata apenas de um trabalho de historiador escrupuloso. Trata-se também de um problema crucial. A empreitada filosófica é legítima. Será, sim? Gente, então, igualando assim, ó, Hegel igual filosofia. Tipo, o que o Hegel fez é a filosofia. Tipo, não é um pouco pesado, mas tudo bem. Talvez seja, eu acho que não. Eu acho que não sei, né? É a forma como a gente tem construído, pelo menos, né? Tipo, até então foi o ápice, né, para eles, assim, né? Então, realmente, ao final da guerra, não faltavam pensadores como Carl deixa eu ver como é que fala. Célula. Eu tenho uma tabela com as vogais aqui, ó. Tem cola. Sim, mano, eu fico revoltada com minha quando aparecer uma palavra em francês aqui, eu vou olhar aqui. Pega a tabelinha. Porque eu tenho a grafia e a fonética, sabe? Porque eu sei o U, né? O U, quando é o U. E o A, né? Que é o OI, fica... Mas, enfim, é questão de prática, né, cara? Quando eu tava começando a estudar uma vez por semana, eu conseguia melhor. Tipo, até o R, né? Que eu... Então, célula para erigir uma estátua estátua Hegel. Pois o lugar do hegelianismo na França mudou inteiramente no decorrer de uma década. Eis o que afirma Vincent de Combe. Em 30, Hegel era um filósofo romântico, refutado havia muito tempo pelo progresso científico. Era a opinião de Em 45, Hegel se tornou o ápice da filosofia clássica e a origem do que se fez de mais moderno. Evidentemente, Hippolyte... Faz sentido, fazendo parênteses, faz sentido colocar Hegel totalmente no rolê moderno, né? Tipo assim. Sim. Né? Obviamente, não teria outro momento, mas inclusive nas questões, tipo, atuais até do, sei lá, se a gente fosse pensar a partir disso, o que não seria moderno, aquilo que não consegue mais pensar com Hegel, por exemplo. O que seria pós-moderno, no caso. Se houvesse um pós-moderno, seria aquilo que não se pensa mais com Hegel. Uma tentativa de fazer essa ruptura. Eu já vi em algum lugar essa discussão de temporalidade de filosofia que o Hegel teria sido o último moderno, né? Depois começa a entrar ali no século XIX uma outra maneira de filosofar que vai quebrando com essas coisas, né? Com o kantismo, com o hegelianismo, então. Apesar de que o século XIX foi muito hegeliano, né, em termos filosóficos, porque ele morreu ali e ele adquiriu fama em vida ainda, né? Isso que é foda. O Hegel, ele foi famoso como filósofo e lido em vida, não foi tipo 300 anos depois que alguém foi ler a porra e, né? Evidentemente, Hippolyte não foi o único responsável por essa reviravolta. Desde 29, Jean Verlaine chamaram a atenção sobre o filósofo alemão ao publicar um livro sobre
La conscience de la philosophie de Hegel, a consciência infeliz na filosofia de Hegel, em que apresentava um Hegel místico, segundo a expressão de Roland Caillot. Em 1938, Henri Lefebvre editou os cadernos de Lenin sobre a dialética de Hegel. Outras tantas etapas desta lenta ruminação, como disse Elisabeth Roudinesco, que compara a introdução do hegelianismo na França à da psicanálise, com a sucessão de avanços e recuos. Aliás, os dois movimentos se cruzam num instante fundamental de suas respectivas trajetórias. Quando se inicia os seminários de Alexandre Kozyrev, na École Pratique de Haute-Études, já foram muito citados os nomes que se tornariam prestigiados entre aqueles que compõem seu auditório de 33 a 39. Alexandre Bataille, Klosowski, Lacan, Lulu, e com menor assiduidade, André Breton. Em 47, ano em que Hippolyte defende sua tese, Raymond Queneau, que também fazia parte desse seleto público, edita as notas que tomara ouvinte Kojève e as intitula Introduction à la lecture de Hegel. O movimento em torno do hegelianismo é tão intenso que Georges Kelliam pode escrever em 48. Na época da Revolução Mundial, da Guerra Mundial, a França descobre, no sentido próprio, uma filosofia contemporânea da Revolução Francesa e que, em grande parte, constitui sua tomada de consciência. Jean Hippolyte é, portanto, uma das figuras de pró desse triunfo do hegelianismo na França durante os anos que sucedem à guerra. Um triunfo reforçado pela voga do existencialismo, do qual Hippolyte se diz muito próximo. Ele o lembrará notadamente em dezembro de 1955, por ocasião de uma conferência na Maison de France, em Uppsala, cujo diretor será, então, Michel Foucault. Tema da conferência: Hegel e Kierkegaard, no pensamento francês contemporâneo, pois esse é o ponto crucial da explosão hegeliana. Já não se lê Hegel como professor dos professores, o fazedor de sistemas, mas como autor de uma obra que se confronta com as de seus pósteros, Feuerbach, Kierkegaard, Marx, Nietzsche. Em suma, lê-se Hegel como o instaurador da modernidade filosófica. Expressa-o bem Merleau-Ponty, que escreveu comentando justamente uma conferência de Hippolyte sobre o existencialismo em Hegel, pronunciada em fevereiro de 45. Hegel está na origem de tudo que se fez de grande há um século. Por exemplo, do marxismo, de Nietzsche, da fenomenologia alemã, da psicanálise. Ele inaugura a tentativa de explorar o irracional e integrá-lo a uma razão ampliada e continua sendo a tarefa do século. Mas, ó, tem uma pergunta. Vocês concordam com isso aí? Ó, essa afirmação do Merleau-Ponty? Sobe um pouquinho, Camille. Essa citação do Merleau-Ponty aí, ó. Que Hegel está em tudo, ele inaugura a tentativa de explorar, como se a racionalidade fizesse parte da razão. Mas isso... Não, eu acho que a abertura de caminho para falar sobre a irracionalidade, pelo menos. Ou como pensar a irracionalidade, talvez. Mas, ó, o que ele faz, né? Ele integra a irracionalidade à racionalidade, como se fizesse parte dela ainda, né? Ela se desdobra irracionalmente, mas ainda se diz respeito à razão. Isso que é a dialética, né? E que amplia a razão na sua negação. E é uma maneira bem autêntica de pensar isso, porque o Kant fez isso, mas fez de outro modo, né? Por isso que eu acho que deu caldo. Gente, o que a psicanálise tem de hegeliana? Cara, então, o próprio Lance tem vários psicanalistas hoje que eu vejo trazendo o inconsciente de Lacan com o inconsciente de Hegel, com a noção de consciência de Hegel. Mas eu acho que falar sobre... Pois é. Se eu tivesse assistido, né? Não, fica dormindo. Mas... Se for pensar nesses termos aí da integração da irracionalidade
no racional e colocar nessa divisão nessa cisão que a psicanálise faz em inconsciente e consciente, né? E pensar o inconsciente como o lugar desse racional. É claro que tem um problema aí, e é um problema que o Freud já enfrenta, que é sobre como que, se é inconsciente, como é que isso volta, né? Como é que isso retorna. E aí o Freud vai desenvolver toda a sua topologia, assim, sua metapsicologia para tentar dar conta desse tipo de problema, né? Do problema metodológico, assim, da clínica mesmo. E aí, de certa forma, a clínica psicanalítica, ela propõe um pouco que isso, né? Acessar esse irracional e integrar, de fato, na vida psíquica do sujeito, né? Isso que fica voltando, né? Então, eu acho que se o Hegel, de fato, integra com a dialética e tudo mais, e amplia a razão, eu acho que a psicanálise caminha junto, mais ou menos por aí. E até numa certa localização do sujeito dentro de uma estrutura maior, né? Seja de um nível social, como de um nível inconsciente, que parece também ser social, num certo sentido, tipo, sei lá, não só do âmbito da família, e aí essas coisas vão se implodindo hoje com os textos que a gente tem contato, né? Tipo, não é... Ou até a galera ali que vai aliar marxismo com psicanálise, né? Tipo, essa irracionalidade em muitos comportamentos, ela é integrada numa análise do próprio capital, né? Enquanto uma estrutura econômica que vai influenciar num sujeito, né? E eu acho que é isso, assim, eu acho que essa bifurcação de racional e irracional, ou como essas coisas conseguem realmente ser integradas na realidade, eu acho que essa é uma questão central que vai estar em Nietzsche, que vai estar em Marx, que vai estar na fenomenologia alemã, que vai estar na psicanálise. Sim, eu acho... Será? Eu acho interessante pensar no Hegel como uma das figuras que inaugura a modernidade. Isso não exclui dizer que o Kant inaugura também, de certa forma, né? E é doido isso que a Vitória falou, sobre o Kant ter feito isso também, né? Colocado um limite, mas não sei como que dá para pensar os dois, assim, as diferenças entre os dois. Mas parece que na modernidade começa a surgir essa possibilidade de pensar o que está além, né? O outro, uma dimensão impensada. Né? É o negativo, né? O negativo se torna parte. Exato. O negativo se torna a parte constitutiva da razão e não algo que a razão deve fugir, né? Digamos assim. Porque no Kant, o Kant tem o desvio, e só que é o desvio, né? Não é algo positivo. A negação é algo negativo. Só que daí, no sistema hegeliano, a negação é parte constitutiva da razão e é algo que vai se transformar em algo positivo de novo. E daí tem a coisa da dialética, né? Não, um projetinho interessante, né? Imagina, estudar Kant e Hegel. E aí, se tem uma diferença, talvez, no sistema, é que o Kant, até onde eu sei, ele não faz isso. Mas no Hegel tem essa dimensão da historicidade, né? Da história, do movimento. Né? Uma coisa que para o Kant é um sistema estático, fechado, dado. Né? A razão... enfim, claro que o Kant tem a coisa da antropologia também, né? De um telos também, né? Da maioridade e tudo mais. Da modernidade. Eu acho que o projeto da modernidade, mas no Hegel isso fica mais evidente, assim, essa dimensão de um devir, né? Sim. Só que com telos, o que para mim não faz muito sentido. Assim. Eu só acho que o Hegel, ele, apesar de ser muito humanista ainda, né? Antropocêntrico, eu acho que ele chega a ser um pouco menos do que o Kant, ou não, né? Sei lá. Mas assim, porque essa coisa do desenvolvimento da razão, né, que o Estado, as coisas elas instanciam esse movimento progressivo, né, da racionalidade. Isso me parece que é algo muito amplo a concentrar só no humano, né, porque ele está falando da sociedade, enfim, tal. Mas também não deixa de ser um antropocêntrico, né? Eu acho que pensar que ele extrapola o humano é uma leitura que a gente faz da nossa perspectiva e do nosso ímpeto de tentar extrapolar isso, de ser uma coisa que deve ser, que é necessária, é um problema nosso, né? Pra gente pensar, eu acho que isso é incontornável. E a gente acaba fazendo essa leitura. Mas eu não sei se ele, ou um Hegel puro, dá pra colocar.
Porque tem a coisa do Estado, né? O Estado, porra, aí é um negócio, porque é o Estado que é sucumbido de fazer essas interferências de modo que, né, a razão vai operando esse melhoramento inerente da coisa. A política é importante nesse sentido. Mas, ai, muita coisa, gente. Vamos continuar lendo. A gente nem chegou no prefácio ainda. Olha aqui, ó. Olha, a ideia... Ah, não. Peraí, eu vou entender. Enfim, não vou ler, senão vai ficar mais confuso aqui. Tá. Para compreender ainda... Não, e continua. Acontece que os sucessores de Hegel insistiram menos no que lhe deviam do que recusavam de sua herança. Merleau-Ponty conclui que não existe trabalho mais urgente que relacionar a sua origem hegeliana às doutrinas ingratas que procuram esquecê-la. Para compreender ainda melhor a importância fundamental dessa descoberta de Hegel, é preciso, pois, relacioná-la com um dos ramos de sua descendência que mais atraem as atenções da época. Trata-se, evidentemente, do marxismo. O próprio Jean Hippolyte proclamou esse duplo processo por ocasião de outra conferência, também pronunciada na Maison de France, de Uppsala, em dezembro de 55. Chegamos tardiamente a um hegelianismo que havia invadido toda a Europa, com exceção da França. Olha, então a Alemanha já estava lá. Mas chegamos a ele através da Fenomenologia do Espírito, a obra de juventude menos conhecida, e pela relação possível de Marx e Hegel. Qual que é a mais conhecida? Porque pra gente, a mais conhecida é a Fenomenologia também, né? Eu acho que hoje mas tem aquela de introdução à história da filosofia, alguma coisa assim também. Tem a ciência da lógica. Mas hoje ela é colocada mais como um clássico para mim também, que chegou até mim, no meu entendimento era isso, assim, a fenomenologia. Talvez por nossa influência francesa, né? Que, assim, não dá para negar que é muito forte, mais que a alemã aqui no Brasil. Sim. Chegamos tardiamente a... Houve muitos socialistas e filósofos na França, mas Hegel e Marx ainda não tinham entrado na filosofia francesa. Hoje é um fato consumado. A discussão sobre o marxismo e o hegelianismo está na ordem do dia. Essa transformação radical no campo filosófico terá numerosas consequências. O marxismo conquista seu direito de cidadania antes de se tornar, de modo fulgurante, o horizonte intransponível de nossa época. Como dirá Sartre na Critique de la Raison Dialectique. E, em todo caso, o horizonte de bom número de intelectuais nos 3 decênios posteriores à Segunda Guerra Mundial. Hippolyte encarnava, pois, a abertura para tudo que fascinaria a geração de Foucault, Marx, mas também Nietzsche, Freud e, no fundo, Michel Foucault não está tão longe de Merleau-Ponty ao declarar em 70, em sua aula inaugural no Colégio de França, evocando a memória desse professor. Toda a nossa época, seja pela lógica, seja pela epistemologia, seja por Marx, seja por Nietzsche, procura escapar de Hegel. Mas escapar de Hegel pressupõe apreciar exatamente o que custa se afastar dele. Pressupõe saber até onde Hegel, talvez de modo insidioso, se aproximou de nós. Pressupõe saber o que é hegeliano mesmo naquilo que nos permite pensar contra Hegel e avaliar em que nosso recurso contra ele ainda é talvez um artifício que ele coloca para nós e no fim do qual nos espera, imóvel e alhures. Ora, se mais de um entre nós tem uma dúvida com Jean Hippolyte, é porque uma dívida com Jean Hippolyte, é porque ele infadigavelmente percorreu por nós e antes de nós esse caminho pelo qual nos afastamos de Hegel, tomamos distância e nos encontramos outra vez com ele, mas de outra forma, e novamente nos vemos forçados a deixá-lo. Mais de 20 anos se passaram entre o momento em que Merleau-Ponty designa como tarefa da filosofia relacionar os pensamentos ingratos à sua fonte hegeliana, e esse ano de 70, em que Foucault evoca o trabalho que efetivamente Hippolyte empreendeu sob os olhos de uma geração de aprendizes de filósofo, para cuja formação muito contribuiu. Numa homenagem pronunciada pouco após a morte de Hippolyte, em outubro de 68, por ocasião de uma cerimônia organizada na Rue d'Orne por Louis Althusser,
e publicado em 1969 na Revue de la Métaphysique et de la Morale, Foucault ainda diz: todos os problemas que são nossos, de seus alunos de ontem, todos esses problemas foi ele que os estabeleceu. Ele os escandiu. Ele que os formulou na Logique de l'existence, um dos grandes livros de nossa época. Mal terminou a guerra, ele nos ensinava a pensar as relações da violência e do discurso. Ensinava-nos ontem a pensar as relações da lógica e da existência. Faz um instante, nos propôs pensar as relações entre o conteúdo do saber e a necessidade formal. Finalmente, nos ensinou que o pensamento é uma prática incessante, um modo de colocar em prática a não-filosofia, porém permanecendo sempre mais perto dela, no ponto em que se concentra a existência. Michel Foucault escreve outro texto de homenagem a Hippolyte para um volume coletivo que dirige e do qual participam Martinal, vários filósofos. Sua contribuição, que se tornou célebre, versos sobre Nietzsche, La généalogie, l'histoire, Nietzsche, a genealogia e a história, o que não surpreende ninguém. Não. Essa voz de Hegel que ressoa de repente nos ouvidos dos 50 rapazes do Liceu Henri IV, no outono de 45, produz sobre elas o efeito de um verdadeiro impacto intelectual. Deveríamos dizer existencial. Mas Ipal, ou mestre Ipal, como diz Foucault, o chamará posteriormente, é convocado pela Faculdade de Letras de Strasbourg, onde Georges Canguilhem leciona. Os alunos o ouviram apenas 2 meses e ele os deixa, abandona-os a seu deslumbramento. Foucault terá de esperar alguns anos para reencontrá-lo na Sorbonne e na École Normale. Hippolyte, substituído por um professor bem pouco brilhante, ainda por cima consciente de estar sendo comparado a um homem de brilho que... Imagina. que transmitiu à classe o grande prêmio da epopeia filosófica. Ai, gente, que professor, que ele quer até... Os 50 alunos Mas é uma narrativa, né? A galera consegue tornar a coisa emocionante. Os 50 anos passam da admiração à zombaria e caçoam desse gnomo feio como um piolho, segundo vários testemunhos, que não sabe tirar de suas anotações outra coisa além de longas horas de tédio. Ele gosta de citar qual que é? O Boutroux e Lachelier está bem longe da maturidade filosófica, prestes a ser reinventada. E os alunos vivem em constante algazarra. Um dia, Monsieur Dreyfus-Lefroy literalmente desmorona. Sei que não sou como Hippolyte, exclama. A voz... Nossa, ele justificando ainda. Exclama, a voz embargada pela emoção e pela raiva impotente. Mas faço tudo que posso para que vocês façam. Tadinho. Foucault adere ao jogo filosófico e a ele se dedica com paixão. Suas notas dão um salto à frente. No fim do primeiro trimestre, conseguirá 9,5 em redação, colocando-se no 22º lugar da classe. Porém, com esse comentário, vale muito mais que a nota. Deverá se libertar de uma tendência ao hermetismo. É um espírito rigoroso. Notas de dissertação, 14,5. No fim do segundo trimestre, ainda está no 22º lugar, com a mesma nota no exame simulado. Mas no fim do ano letivo, está no primeiro lugar, com a nota 15/20. E com esta apreciação elogiosa de seu professor, aluno de elite. De elite em filosofia, mas também em história. É o 7º da classe no primeiro trimestre, com um 13, que lhe vale esta apreciação. Bom trabalho. Resultados muito encorajadores. E no fim do ano passa para o primeiro lugar com 16. E este comentário, excelentes resultados. Todos os professores concordam quanto ao caso Foucault. É um espírito ativo. Escreve no boletim escolar Monsieur Boudot, o professor de francês. Revela gosto literário. Em latim, Foucault passa da 31ª posição. Resultados passivos. A 10ª, aluno excelente. Em grego é o 4º. Tanto que o diretor
para resumir essa série de apreciações anotadas do Blanchin, pode pronunciar esse julgamento final. Merece sucesso. Nossa, Mas foi bem mais sobre o Hippolyte do que Hegel, hein, essa porra aí. Sim, mas a gente consegue ver os nomes que estão ali, né? Bataille, Canguilhem, que é a justificativa para ler Hegel. Mas assim, algo que levar em consideração é que parece que o Hippolyte promoveu um trabalho que definitivamente definiu o rumo da filosofia francesa, pelo menos nessa geração aí, porque os caras começaram a ler a Fenomenologia do Espírito e começou a ter uma concepção de filosofia a partir dessa... Né, já que falou que, por exemplo, o Hegel não era um filósofo tão lido na França, muito menos esse livro aí, e que, portanto, parece ter desempenhado uma coisa bem definidora, né, em termos de trabalho filosófico para os franceses. E é interessante que é um trabalho de história da filosofia, né? Não é sobre como, enfim, como se coloca um problema de filosofia, eu acho, né? E relacionado a uma época também. Eu não sei. Mas até que ponto a história da filosofia difere de fazer filosófico, né? Porque uma coisa está ligada à outra. Não tem como fazer filosofia se você não sabe a história da filosofia, por exemplo. Sim. O que é um problema também, né? Porque a história da filosofia é uma série de seleções de alguns textos, de alguns autores. Tem muita coisa aí que chega... Não, mas eu acho que é super possível, na real, dependendo. Uma filosofia selvagem? Talvez, né? Não, tipo assim, eu acho que é um mundo possível em que os clássicos mudem completamente de perspectiva, a história da filosofia seja outra e a galera ainda esteja fazendo filosofia, tá ligado? Mas, claro, mas esse é um trabalho também de história da filosofia, né? De fazer uma crítica e de não vai ser o cano. Quando reaparece Aristóteles na Idade Média ali pela galera muçulmana, né? Tipo, mano, antes disso, Aristóteles não era tão importante. Hoje, pra gente, parece que pode ser. Então, mas é muito louco, porque essa questão não é só trazer... não é só recuperar um texto. Por que esse texto está sendo recuperado e por que ele ganha tanto fôlego numa determinada época, né? Por que, de repente, esse texto específico se torna relevante, né? O caso do Aristóteles é interessante, porque teve um evento histórico que fez esses textos meio que desaparecerem, né? E são retomados depois por causa de uma introdução também por causa do Oriente, assim. Mas, sei lá, tipo, isso também pode ser colocado nesse mesmo contexto. Essa pergunta, por que o Aristóteles, de repente, se torna relevante e lido? Porque ele poderia ter voltado para lá, mas não ter vingado, né? Ter criado... Então, mas é uma pergunta filosófica, né? O que faz claro. um conteúdo específico receber uma atenção de uma cultura, né? Tipo, por que começam a ler e a gostar daquilo, de modo que se dissemina e torna algo estruturante da interpretação de uma cultura filosófica, né? Eu acho que tem... Tem o lance do poder, né? Eu ia falar isso, e tem a ver com os problemas que a gente enfrenta em determinada época, sabe? Não um problema teórico, um problema prático, existencial, um problema materialista. Hegel vai dizer que a filosofia vem depois? Não é Hegel que fala que a filosofia vem depois do acontecimento? Então. A filosofia sempre chega atrasada, tipo, sempre chega para se ocupar com o que já aconteceu. Eu discordo. Mas encontro sentido né, de alguma forma, assim, porque eu acho que a gente acaba tendendo a discordar porque a gente acredita na produção, na criação, só que também é indissociável, tipo, excluir a história e o passado dessa criação, né, tipo, há passos anteriores que possibilitaram você chegar a tal lugar, né.
Então, é doido isso, porque também é uma coisa de se perguntar se faz sentido pensar um movimento histórico nesses tempos de uma causalidade, né? De um evento que se sucede a outro. Porque, talvez, na minha perspectiva, eu diria que o passado ele é criado no presente, né? De certa forma. A gente faz isso quando a gente continua lendo uma certa tradição, quando a gente continua fazendo, né, uma história, vai ser sempre um ponto de vista, uma perspectiva atual do que foi esse acontecimento no passado. Mas, eu acho que... no fim, é tudo meio que é o tempo de Aion, né? Não de Cronos. Exatamente. Eu acho que a noção de tempo está completamente colocada à vista quando a gente pensa se a filosofia vem depois ou vem antes. Tipo, qual a noção de tempo que você está tendo, né? Uhum. Temporalidade, né? Se eu pensar, por exemplo, com Bergson, tá ligado? Uhum. Tipo, que não é uma história linear, não é um... Sim. É uma coisa sempre presente. Uhum. E para além disso, é uma... Me distraí, peraí. Tipo, tudo é atualidade. Que, baby? Tá, obrigada. Henrique. Esqueci o que eu ia dizer, mas é isso. É isso. Vamos lá, então, tentar começar aquela coisa lá? Vamos. Deixa eu só... Vou fazer um pipizinho. Cadê? Deixa eu vou compartilhar aqui. Momento copo da live. Botar uma musiquinha pra tocar. Stand by. Daí, ó. Vou deixar compartilhado aqui, tá bom? Vou ver se tem mais coisa para dar risada naquele grupo do Ano Novo lá, porque eu tô me divertindo, tipo... Estou achando engraçado. Viu que a Ju convidou para aquele rolê da Gal? Na Bugio? É isso. Deixa eu fechar aqui. Tá, então a gente vai ler. Vamos dar uma olhada no sumarinho ali, né? O que ele apresenta. Vamos ver. Tem. Dá para aumentar mais? Dá. Tá bom. Tem lá, então, introdução, aí vai, né? A gente vai ficar no depois, né? A certeza sensível, ou isto, ou o visar. A percepção, ou a coisa e a ilusão. Força de mundo supersensível, a verdade dessa vez. Tudo. Certeza e verdade da razão. Razão observadora, observadora. Uhum. É meio consciência Heidegger, de si. né? Parece os termos heideggerianos, não parece?
O prazer e a necessidade, a lei do coração e o delírio da presunção, a virtude e o curso do mundo, a individualidade que é para si real e em si para si em si e para si mesma, o reino animal do espírito e a impostura, muito bom, ou a coisa mesma, a razão legisladora, a razão examinando as leis, o espírito verdadeiro, a eticidade, o mundo ético, a lei humana e a lei divina, o homem e a mulher, a ação ética, o saber humano e o divino, a culpa e o destino. O Estado de Direito, é quase uma poesia, né? O Estado de Direito, alienado, o espírito alienado de si mesmo, a cultura, o mundo do espírito alienado de si, a cultura e esse reino da efetividade, a fé e a pura inteligência, o iluminismo, a luta do iluminismo contra a superstição, a verdade do iluminismo, a liberdade absoluta e o terror, o espírito certo de si mesmo, a moralidade, a visão moral do mundo, a dissimulação, a boa consciência, a bela alma, o mal e o seu perdão. A religião natural, a luminosidade, a planta e o animal, o artesão, a religião da arte, a obra de arte abstrata, a obra de arte viva, a obra de arte espiritual, a religião manifesta, o saber absoluto, é o último. Tem que Passou por uns bons tópicos para chegar no saber absoluto. Né? Então a gente vai ler só a introdução. Dá para o prefácio, eu pensei. Prefácio, tá. Tem essa primeira coisinha aí também que talvez... Vamos ver o primeiro parágrafo, se parece interessante. Um autor, tradutor? Legal, dessas coisas. É que fica uma coisa pode ser. filológica, né? Porque fica da palavra. Certo. Que pode, sabe? Coisa... Termos, não. Acho que, tipo, claro que também seria assim. Muito complexo demais, muito avante. Totalmente. É só o cara explicando como é que ele traduziu. Tipo, as preferências formais da palavra. Assim. Parábola da filosofia ocidental. Aí tem a apresentação, né? A apresentação pode ser. Isso é legal. Tá. Vamos lá. Vocês querem ler isso aqui? Eu acho que é curtinho, né? Só para... Uhum. Então, vou começar lendo, aí depois mudei. A significação da fenomenologia do espírito. A fenomenologia do espírito é uma obra por tantos títulos original e mesmo única dentro da tradição do escrito filosófico, e que assinala em 1807, o autor contava então 37 anos, a aparição de Hegel no primeiro plano da cena filosófica alemã. Tendo publicado até então apenas artigos ou pequenos escritos, mas tendo, por outro lado, amadurecido durante os anos do seu ensinamento na Universidade de Iena as grandes linhas do seu sistema no confronto com os grandes mestres do idealismo alemão, sobretudo Kant, Fichte e Schelling, Hegel pretende fazer da fenomenologia o pórtico grandioso desse sistema que se apresenta orgulhosamente como sistema da ciência. No entanto, a arquitetura e a escritura desses textos surpreendem. Não é uma meditação no estilo cartesiano, nem uma construção medida e rigorosa como a crítica da razão pura, nem um tratado didático como a doutrina da ciência de Fichte. Sendo tudo isto, é sobretudo a descrição de um caminho que pode ser levado a cabo por quem chegou ao seu termo e é capaz de rememorar os passos percorridos. O próprio filósofo, na hora e no lugar da escritura do texto filosófico, Hegel, no seu tempo e história, e na Iena, de 1816. Esse caminho é um caminho de experiências, e o fio que as une é o próprio discurso dialético, que mostra a necessidade de se passar de uma estação a outra, até que o fim se alcance no desvelamento total do sentido do caminho, ou na recuperação dos seus passos na articulação de saber que o funda e justifica. Quem fala de experiência, fala de sujeito e significação, de sujeito e objeto. A intenção de Hegel na fenomenologia é articular com o fio de um discurso científico, ou com a necessidade de uma lógica, as figuras do sujeito ou da consciência que se desenham no horizonte do seu afrontamento com o mundo objetivo. Ciência da experiência da consciência. Esse foi o primeiro título escolhido por Hegel para a sua obra. Bonito. É como, então, a própria história tivesse uma consciência, assim, né? Meio que... Uhum. Sim. Né? Ele meio que... Ele
Dá uma autonomia, assim. Não, é como que, tipo, sabe o aparato cognitivo humano que Kant estabelece, racional? Parece que o Hegel, ele atribui isso ao real. Sim. Tá ligado? E é como o próprio real, daí a história tivesse essas categorias, né? Essa categoria de teleologia, essa categoria de racionalidade, essa categoria de tempo, experiência, como se o real tivesse isso, assim, não enfim, a psique humana, sabe? Então, se for isso, ele meio que extrapola real o humanismo, né? Porque daí ele define o que há. Tipo, essa parte da face histórica ali, as experiências aqui recolhidas são experiências de cultura. De uma cultura que se desenvolveu no tempo, sob a injunção do pensar-se a si mesma e de justificar-se ante o tribunal da razão. Uma face dialética, porque a sucessão das figuras da experiência não obedece à ordem cronológica dos eventos, mas à necessidade imposta ao discurso de mostrar na sequência da experiência o desdobramento de uma lógica que deve conduzir ao momento fundador da ciência, ao saber absoluto como a adequação da certeza do sujeito com a verdade do objeto. Não é... Tô falando para vocês. Eu falei. Ai, gente. Peraí, vamos continuar. Não é fácil mostrar como se atrelaçam história e dialética no discurso da fenomenologia. Basta nos dizer aqui que o propósito de Hegel deve ser entendido dentro da resposta original que a fenomenologia pretende ser a grande aporia transmitida pela crítica da razão pura e ao idealismo alemão. Esta aporia se formula como cisão entre a ciência do mundo como fenômeno, obra do entendimento, e o conhecimento do absoluto ou do incondicional da coisa em si, que permanece como ideal da razão. O absoluto só se apresenta para Kant no domínio da razão prática como postulado de uma liberdade transempírica, fora do alcance de uma ciência do mundo. Aí, com a fenomenologia do espírito, Hegel pretende situar-se para além dos termos da aporia kantiana, designando-a como um momento abstrato de um processo histórico dialético desencadeado pela própria situação de um sujeito que é fenômeno para si mesmo, ou portador de uma ciência que aparece a si mesmo no próprio ato em que faz face ao aparecimento de um objeto no horizonte de seu saber. Em outras palavras, ainda bem que tem outras palavras, Hegel tenta mostrar que a fundamentação absoluta do saber é resultado de uma gênese ou de uma história cujas vicissitudes são assinaladas no plano da aparição do fenômeno ao qual tem acesso o olhar do filósofo, ou para nós, na terminologia hegeliana, pelas oposições sucessivas e dialeticamente articuladas entre a certeza do sujeito e a verdade do objeto. Então, essa seria a fundamentação absoluta do saber. Dá para ler de novo aí? Dá, amor, vou ler aqui, ó. Vou ressaltar aqui, ó. Peraí, ó. Em outras palavras, Hegel intenta mostrar que a fundamentação absoluta do saber é o resultado de uma gênese ou de uma história cujas vicissitudes... Gênese igual história aí, né? São assinaladas no plano da aparição ou do fenômeno ao qual tem acesso o olhar do filósofo, pelas oposições sucessivas e dialeticamente articuladas entre certeza do sujeito e a verdade do objeto. Então, tipo, é que tem a questão do sujeito-objeto. E o objeto, o fenômeno... Não, isso se dá no plano do fenômeno. Isso. E daí que fala aqui, ó, e pelas sucessivas oposições sucessivas dialeticamente articuladas, né? Existe uma relação dialética entre o que acontece, né, no mundo e aquele que percebe, assim, e daí tem essa... É difícil entender, né? O que é esse objeto também? A gente tem que tentar entender o que é esse objeto, né? A verdade do objeto. O objeto do conhecimento. Não, o objeto... Real. Porque é isso que possibilita a fundamentação absoluta do saber. Essa dialética que possibilita a fundamentação absoluta do saber. Tá ligado? E que possibilita fazer ciência, né? Pensando na ciência como sempre essa relação, que pressupõe sempre essa relação sujeito-objeto. Então,
É que as coisas estão de forma Só a dialética. experiência. Quando a gente fala de experiência, a gente fala de sujeito, a gente fala de objeto. Porque olha aqui, ó. No plano da aparição ou do fenômeno ao qual tem acesso o olhar do filósofo, ou seja, o filósofo tem acesso ao fenômeno, as relações elas se dão pelas oposições sucessivas e dialeticamente articuladas entre a certeza do sujeito e a verdade do objeto. A verdade do objeto, tipo, o fenômeno, a gente tem é bem kantiano nesse sentido, porque ainda está lidando com a questão do conhecimento, só que não é aquele conhecimento da coisa. Tipo assim, eu tô olhando um caderno, sabe? Esse tipo de coisa, essa epistemologia empírica. Nesses termos É base também. para a ciência mesmo, né? Porque a crítica da razão pura e os rolês do Kant, eu lembro que quando eu estava vendo o Hume, colocam o Kant como o problema cético do Hume, né? A posição cética do Hume. Isso invoca Kant a continuar nessa problemática, né? E, de certa forma, até concordar, colocar um limite de conhecimento, né? Da própria alma, de Deus e do que mais quer, né? Olha aqui, ó. Anunciando a publicação do livro, Hegel diz: este volume expõe o devir do saber. É como se ele estivesse defendendo uma ontologia processual dos fenômenos do mundo, tá ligado? E a dialética é isso, porque a dialética ela respeita o movimento, ela não nega o movimento. Pelo contrário, ela atribui o movimento ao sistema do saber tipo, é muito mais interessante você pensar a cultura e os fenômenos da cultura a partir, por exemplo, e aí o marxismo entra com grande ênfase, porque a guerra de classes é o quê, né? O que é a guerra de classes? Existe o poder nas mãos de uma classe e através da revolução haverá a negação dessa classe e, portanto, uma nova classe vai estar no poder. E aí a dialética pura, né? Quer dizer, o real, né? A gente tem que aprender as coisas a partir desse movimento mesmo. E daí cabe ao filósofo perceber essas oposições sucessivas que existem nos fenômenos, assim. E não achar que é uma contradição, simplesmente, e, portanto, algo anômalo da realidade. É assim que eu leio essa coisa, e é o que já estava em outras pessoas, querendo ou não, né? Mas é que o Kant, eu acho que não gostava, né? Era uma anomalia a contradição. A contradição passa a ser algo inerentemente necessário para a compreensão total da realidade. E parece que essa relação sujeito e objeto que marca o movimento dialético da história, né? É como que é indissociável o sujeito que pensa num determinado período, que pensa um fenômeno num contexto, né? Contextualizado, assim. Não é, mas, ao mesmo tempo, ele vai falar de um espírito absoluto, de uma coisa que marca uma época inteira, assim, sabe? E que se alastra, né? Se amplia. É como se tudo fosse... todos os fenômenos fossem instanciação, né, dessa razão progressiva, porque se ele está colocando a negação como parte constitutiva do saber, tudo que acontece, né, todas as revoluções, todas as mudanças concretas, ainda dizem respeito a essa mudança progressiva, né, a coisa absoluta do Hegel, assim, né? Porque ele está falando que o mundo é isso também, né? Uhum. Diferente da ontologia aristotélica, né? Porque lembra daquelas 3 leis do pensamento que não pode ser não há, sabe? Aquelas coisas. Hegel quebra isso, porque se princípio da não contradição, princípio da porque não se trata de pensar de forma separada, porque não há vai sair de há. Entendeu? Sim. Pode continuar, bem.
Olha que linda. Oi. Ela tá ouvindo a gente, Cami? Oi. Apresentar para vocês, já inclusive anunciando o término da minha participação daqui a pouco. Sara com o braço quebrado. Mostra o braço quebrado. Oi, Sara. Ai, que dor. Quebrou o braço. Cadê? Não vai tirar não, amor. Não vai tirar. Vai arrumar. Ah, bom, né? Não vai tirar, mas vou quebrar o braço de novo. Mas eu vou desligar meu microfone que já começou um caos aqui ao redor. Mas você quer continuar lendo? Vamos terminar essa apresentação aí. Quantas páginas mais tem, será? Deixa eu ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ih, tem muito, tem 9, 10. Vamos até 6, eu acho que eu vou tentar conter os ânimos aqui. Tem 1 milhão. Tem 1 milhão de páginas, exatamente. Nossa, bastante, né? Vai demorar 2.000 anos pra tu terminar. A gente vai demorar 2.000 anos para ler tudo que a gente quer. Sabe? É só a apresentação, né? Isso daqui? Isso, falei o livro. Mas é importante porque meio que dá uma... Eu já tinha que acabar na primeira parte. Como é que fala a palavra? O autor que pretende fazer isso meio que resume o livro todo, né? Da apresentação. Então, por isso que eu acho legal, por isso. Não, é importante ler. Então vai. Ó, tá Posso falando ler? de Kant já. Vai sim. Já começa aqui. Tá. Anunciando a publicação do seu livro, Hegel diz: este volume expõe o devir do saber. A fenomenologia do espírito deve substituir-se às explicações psicológicas ou às discussões mais abstratas sobre a fundamentação do saber. O sujeito e o fenômeno kantianos são rigorosamente anhistóricos. Desde o ponto de vista de Hegel, são, portanto, abstratos. Na fenomenologia, Hegel quer mostrar que essa abstração, na qual o mundo é um mundo sem história da mecânica newtoniana, e é acolhido pelo sujeito ao qual aparece nas formas acabadas das categorias do entendimento, é apenas momento de um processo ou de uma gênese que começa com a aparição do sujeito a si mesmo no simples aqui e agora da certeza sensível, primeiro capítulo da fenomenologia. Aparição que mostra a dissolução da verdade do objeto na certeza com que o sujeito procura fixá-la. Deixa eu só fazer um comentário. Eu acho que o título do livro é meio autoexplicativo, assim, porque ele é como se ele estivesse fazendo uma fenomenologia da cultura de forma total, assim, né? De como a cultura existe, né? Como ela apreende, como ela opera, e não apenas necessariamente de um sujeito, né? Igual o Kant. A partir daí, o movimento dialético da fenomenologia prossegue como aprofundamento dessa situação histórico-dialética de um sujeito que é fenômeno para si mesmo, no próprio ato em que constrói o saber de um objeto que aparece no horizonte das suas experiências. Assim, Hegel transfere para o próprio coração do sujeito, para o seu saber, a condição de fenômeno que Kant cingira à esfera do objeto. Essa frase é importantíssima. Então, é um lance de como o Hegel está tentando... A gente vai colocar o limite da representação que o sujeito pode ter de si mesmo, né? Então, as categorias colocam o limite na experiência e, a partir desse ponto, né, e é o que o Foucault vai discutir ali quando ele traz o Kant nas Palavras e as Coisas, é que o sujeito kantiano é um sujeito abstrato, hipotético, né? E ele não pode se objetivar, ele não pode conhecer a sua própria essência. Então, ele é um sujeito que nunca é para si, né? O sujeito não aparece como um fenômeno. Então, não pode ser concebido, não pode ser tornado objeto. E parece que o Hegel está querendo dizer justamente que é possível fazer isso, né? Então, o Hegel tenta objetivar esse sujeito. O Foucault não fez isso também? Ah, não sei. Não sei. Não sei, não, porque, enfim, o Foucault está numa outra vibe da crítica, né? Para o Foucault,
toda a galera que vai seguir o Kant, pós-kantiana, aliás, não seguir, né, mas vai pensar a partir do Kant, dessa cisão que o Kant faz, né, entre sujeito transcendental e sujeito empírico. E aí todas as filosofias pós-kantianas que vão partir desse problema, dessa aporia também, e vai tentar objetificar o sujeito, estão caindo no que ele vai chamar de um sono antropológico. Então, nesse caso, o Hegel parece ser um desses que tenta fazer uma metafísica do sujeito, né? Acabam recaindo no problema metafísico, assim, de certa forma. Tá, mas vou lá. Assim, Hegel transfere para o próprio coração do sujeito, para o seu saber. Que é isso, né? Tipo, é o sujeito ou é o discurso? Tem diferente. Né? A condição de fenômeno que Kant cingira a esfera do objeto. Essa é a originalidade da fenomenologia, e é nessa perspectiva que ela pode ser apresentada como processo de formação, cultura ou Bildung, como é que fala? Do sujeito para formação do sujeito para a ciência. Então também é isso, né? O problema é de como se constitui um sujeito do saber, né? Esse processo de subjetivação, de tornar o próprio sujeito um objeto, né? Um objeto que conhece as coisas e que é capaz de conhecer também a si mesmo. Conhecer, sim. E entende-se que a descrição desse processo deva referir-se necessariamente às experiências significativas daquela cultura, que, segundo Hegel, fez da ciência ou da filosofia a forma rectrix, ou a entelequia de sua história, a cultura do Ocidente. O que a Cami colocou aqui? Eu não vi também. É um monte Não, você estava falando do rolê do Kant, tipo, eu não sei, porque não parece que, na verdade, há uma certa noção de si, ó. Só que é isso, certas categorias que são aplicadas aos objetos do sentido em geral. Assim, o filósofo reconhece o ego cartesiano enquanto uma intuição empírica indeterminada. Apesar de ser indeterminada, há essa percepção. Por um lado, só é possível pensar o tempo e o eu fenomenal tendo abstraído certa referência de espaço. Por isso que é mais no lance do objeto, porque tem que ter as condições do espaço e do tempo para esse sujeito estar inserido. E para poder pensar. O fenômeno aparecer, né? Como fenômeno. Só se conhece a partir da noção do eu. Então, há essa primazia. Ó. Conhecer é conhecer o que eu penso. Mas você não conhece o que é isso que pensa, né? Sim, sim. Ainda que eu não saiba o que eu sou, na medida em que eu posso ver uma cor, mas não posso conhecer o ser colorido. Assim, temos um eu fenomenal, a unidade transcendental da percepção, como forma que subordina toda a experiência. Então, tem um eu fenomenal, que é uma unidade transcendental que subordina toda a experiência, e também tem um eu numenal, que não pode ser conhecido, mas sem o qual não haveria unidade transcendental. O que se nota na filosofia kantiana é um eu concebido a partir de uma representação intelectual, e ainda que dentro de uma filosofia crítica, que busca uma conciliação entre o eu fenomenal, Kant segue na tradição metafísica cartesiana quanto à análise do cogito. Vale ressaltar que Kant atribui à intuição um caráter apenas sensível, de modo que sua fenomenologia generalis é, por isso, apenas uma ciência negativa que determina a validade e os limites dos princípios da sensibilidade. É mais isso também, não é uma coisa, tipo, Hegel parece uma ciência positiva, né, do espírito, para Hegel, porque ele não está partindo, quando ele fala em razão, parece que ele coloca algo positivo. Eu acho que ele estava relacionando o saber, né, a razão, ao próprio sujeito, assim, e aí parece que se confunde com ciência e história também, né? É como se a história fosse a própria consciência de uma época e tudo mais. E onde acontece essas dinâmicas que não são pacíficas, né? Tipo, não são fixas, mas de um movimento em devir, de uma dialética. Eu acho que tem camadas, assim, sabe? Um sujeito vai obedecer a essas condições, talvez esteja sendo Foucaultiano, obedecer a condições que são culturais,
para conseguir se tornar um sujeito do saber. Assim como os objetos vão obedecer também a determinadas condições para se tornar objeto desse saber que parte do homem, né? Mas eu acho interessante discutir isso em relação ao Kant, porque eu acho que é bem diferente o que os dois estão tentando fazer. Sim. Ou o Hegel tentando resolver um problema que o Kant deixa em aberto. É um problema do conhecimento, né? É um problema, assim, bem... E o problema do sujeito também, né? Do que é isso que pensa, porque aí, diferente dessa citação aí que vai falar que o Kant está levando adiante a análise do cogito do Descartes, na verdade, o conhecimento para o Descartes vai partir desse eu, né? A primeira certeza, na verdade, é esse eu. Mas eu acho que o Hegel também parte disso, só que ele vai abstraindo cada vez mais. Sim. Sabe o que eu pensei agora? Como se a filosofia kantiana viesse em relação a um problema do conhecimento e a filosofia de Hegel viesse em relação a um problema do sujeito. Do espírito. Da cultura. Entende? Tipo assim, o problema do Kant, para ele tentar definir uma estrutura do sujeito, é a possibilidade de conhecimento. E o problema de Hegel é a possibilidade, tipo assim, como se o foco fosse muito mais na questão do sujeito, entendeu? Do espírito, do que do conhecimento. Muito mais do sujeito, justamente, do que do objeto. Tipo, Kant se preocupa com a possibilidade de conhecer esse objeto. E Hegel se preocupa com a possibilidade do sujeito. Mas, não sei se está fazendo claro, se está fazendo sentido. Entre sujeito e objeto é como se o problema se desenrolasse, principalmente para Kant, motivado pela tentativa de chegar a esse objeto, que é o conhecimento e a realidade, e para Hegel que ele se preocupasse muito mais, inclusive fenomenologicamente, com as condições do sujeito, entende? Não sei. E que parece estar nessa frase, né? Se Hegel transfere para o próprio coração do sujeito, o problema é igual. É um problema de conhecimento, de saber e tudo mais. Mas a ênfase de Hegel é o coração do sujeito, e a ênfase de Kant é a esfera do objeto enquanto objeto como conhecimento, assim, né? De certa forma, sim, eu acho, porque para o Kant justamente isso, o sujeito não pode ser dado na experiência, assim, ele é experimentado, né, em primeira pessoa. Enfim, tem toda aquela discussão que ele faz depois do Hume e tal, que a galera está discutindo um pouco a respeito disso também, né, dessa intuição, assim, de si, como que isso permanece no tempo e tal. O Kant vai falar, não, o problema não é muito isso, vamos pensar como que o conhecimento é possível depois pós-metafisicamente falando, né? Porque o que eu ia dizer, para o Descartes a coisa vai de uma maneira que parte do sujeito e chega numa fundamentação, numa modificação que é transcendental. O Kant vai falar, não, calma, o sujeito é transcendental. E a partir e ele que funda, né, esse sujeito que não se dá a experiência como um objeto, um fenômeno, né, no mundo, como um outro objeto de saber, e a coisa vai partir desse limite, né, da própria finitude, entende? Vai partir daí. Que é a cisão do cogito cartesiano, que entre esse eu penso e eu sou do Descartes, surge a pergunta, tá, mas o que é isso? O que é isso que se dá, que pensa, né? É possível perguntar pelo que é isso que pensa, e é isso que o Hegel está tentando se aproximar. Isso que pensa é esse sujeito, tá? E aí, como é que esse sujeito se relaciona? Então, só que eu acho que ele pensa, ele não, só que eu acho que o sujeito hegeliano, ele não é nos moldes que a gente está acostumado a pensar, justamente porque aqui nessa parte que ele leva a ciência e a filosofia como a inteléquia da história da coisa, né? Que a inteléquia é aquela coisa aristotélica que a coisa atingiu a sua potencialidade máxima, sabe, sua finalidade. Então é como que se essas tentativas de fundamentação do saber é que fazem com que, e a filosofia faz isso e a ciência faz isso, que fazem com que a consciência se expanda. Só que ele está preocupado em pensar não necessariamente o eu, não é?
mas a abstração do eu, né? Como aquilo que conhece. Então, não importa como se dá necessariamente, mas... E aí também fica meio preso à Europa, né? Porque... Mas é isso, no fim, não é a fundamentação absoluta do saber? Tem uma parte que fala ali, que ele está tentando achar é a fundamentação absoluta. Mas por que então, por exemplo, a cultura do Ocidente é que faz com que a razão se expanda, tipo... porque ele é um cuzão... Então, mano, é isso que é foda engolir, assim. Vou fazer xixi, já preciso muito fazer xixi. Mas pode continuar xingando o Hegel. Aqui, tipo, não, é interessante pensar nesses termos, porque é a abstração máxima, né, da coisa. Tipo, a gente está tirando do ser humano necessariamente o modo como, né? A gente quer tornar o modo como ele conhece o movimento da história, praticamente. Ele está fazendo isso. Sujeito para saber. Não é. É muito racionalista, né, mano? Puta que pariu, é muito racionalista. É muito racionalista. Porque realmente defende esse movimento teleológico que só pode ser seguido através dessas expressões máximas de racionalidade, que é a ciência e a filosofia. Quer dizer, a gente não... A razão, ela não, o saber absoluto ele não vai ser atingido senão por essas duas vias, né? Tipo, o saber absoluto ele é contínuo, mas ele só pode ser encaminhado por essas duas vias, ciência e filosofia. Então é muito racionalista, porque a ciência e a filosofia, a ciência e a filosofia da época do Hegel, gente, lógica, só lógica. Tem que ter lógica, né? Tem que. E até no texto que a gente estava vendo lá sobre que ficou fazendo elogio político lá, né? Tipo, não só a própria questão do conhecimento, mas a formalização de saber, né? Tipo, acaba sendo uma coisa que se ocupa, né? Sim, e daí me faz pensar também que o Hegel, por causa dessa vontade de formalização e de defesa de um telos racional, que ele é um dos grandes exemplos da cultura ocidental mesmo, né? Tipo, do Ocidente como fenômeno humano que existe de tal forma, né? Porque aqui ele está valorando certas coisas, é o ápice do Ocidente, digamos assim, em termos de conhecimento, né? O Hegel, me parece. No sentido negativo do termo, né? Não como se fosse bom, mas assim, é o que aconteceu na história, então. Mas é isso, vai. Tá. Dois fios nos conduzem através do longo e difícil itinerário da fenomenologia. Um daqueles é a linha das figuras que traça o processo de formação do sujeito para o saber, unindo dialeticamente as experiências da consciência que encontram expressões exemplares na história da cultura ocidental. As figuras delineiam, portanto, no desenvolvimento da fenomenologia, o relevo de um tempo histórico que se ordena segundo uma sucessão de paradigmas e não segundo uma cronologia empírica dos eventos. Mas vimos como essa referência histórica é essencial para Hegel, porque, segundo ele, a fenomenologia só poderia ter sido escrita no tempo histórico em que era o seu e que assistira à Revolução Kantiana na filosofia e à Revolução Francesa na política. O segundo fio une entre si os momentos dessa imensa demonstração ou exposição da necessidade imposta à consciência de percorrer a série de figuras ou das experiências de sua formação até atingir a altitude do saber absoluto. É louco, né? De fato isso, assim, por mais que ele está pensando num devir, numa dialética, ele está pensando em termos de necessidade, né? Que como, tipo, não poderia, o Hegel não poderia existir se não fosse o tempo histórico dele, assim. Né? Sim, e não só não poderia, como é necessário que exista, né?
O que é razoável, né? É razoável, não é? Porque meio que, tipo, defende o que já aconteceu, tá ligado? Então você não tem como negar o que já aconteceu. Então, mas você pode questionar o que é esse acontecimento, né? Também. Tá. Não, é de uma forma crítica, sim, mas, por exemplo, como é que o Hegel teria formulado isso se não houvesse Kant e não houvesse Revolução Francesa, sabe? De novo, a impossibilidade de escapar, né? De pensar de outro modo, assim, é um problema. Ai, episteme, cadê o Foucault? E aí, por isso que eu questiono essa coisa do acontecimento, porque depende de qual a sua noção de acontecimento, de história, né? Foi por isso que eu perguntei aquele dia lá no WhatsApp, se vocês achavam que a episteme poderia ser alguma coisa equivalente ao Zeitgeist, sei lá. Zeitgeist. E aí é doido isso, porque ele tá fazendo uma investigação histórica, tem aquela coisa do século, ter sido o século da história, do século XIX, né? 18 para 19. O Foucault vai falar disso também, de certa forma. Só que a história que o Hegel está fazendo não é a história dos eventos, né? Como fazia aquela tradição mais... E pior, que é uma tradição que o Nietzsche também está criticando. A história dos grandes acontecimentos, né? Ele está fazendo a história do espírito. Tá? E a história do espírito... História da abstração. História do... E isso explica os acontecimentos, de certa forma, né? Talvez, não sei. Mas é doido. Muito doido. Tá. Vale dizer que a ordem dos momentos descreve propriamente o movimento dialético ou a lógica imanente da fenomenologia e faz com que a aparição das figuras não se reduza a uma rapsódia sem nexo, mas se submeta ao rigor de um desenvolvimento necessário. Figuras e momentos tecem a trama desse original discurso hegeliano, que pode ser considerada a expressão da consciência histórica do filósofo Hegel, no momento em que a busca de uma fundamentação absoluta para o discurso filosófico, como o auto-reconhecimento da razão instauradora de um mundo histórico, o mundo do Ocidente, pode ser empreendida não como a delimitação das condições abstratas de possibilidade, tal como tentara Kant, mas como a rememoração e recuperação de um caminho de cultura que desembocava nas terras do mundo pós-revolucionário, onde o sol do saber absoluto, o imperativo teórico e prático de igualar o racional e o real, levanta-se implacável no horizonte. Tem outra coisa também, né? Tipo, tem um lance também de ser um contexto onde a filosofia ela vai perdendo um pouco o estatuto que ela tem em relação a outras ciências que, né? Tipo, a física, essas coisas assim, né? Eu acho. Mas olha isso daqui, ó. O imperativo teórico e prático de igualar o racional e o real. É aquilo que eu tinha falado antes. Ele atribui racionalidade ao movimento da história, mano. Uhum. Isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Sim. Tipo assim, no sentido forte do termo mesmo, tipo, isso define... Porque você justifica também as coisas, as maiores atrocidades também, né? Sim, velho. E isso dá fundamento, e eu acho que deu ao cientificismo positivista, ao que ao que acontece hoje com o capital. Tipo, é uma defesa extrema, né? Da racionalidade, porque não está mais tratando da racionalidade como atributo humano, mas a racionalidade como atributo do movimento do cosmos, assim, né? Tipo, os acontecimentos têm uma racionalidade em si, sabe? E isso contribui para o saber absoluto. Eu acho tem isso também. Do cosmos até um sentido enquanto a cultura como uma partífice da natureza, né? Então, aí tem que ver como ele entende esses conceitos. Né? Se ele faz uma cultura da cultura com a natureza, o que parece que não, ele está colocando o espírito como o espírito da cultura como um próprio espírito mesmo, tipo assim, né? É complicado.
Eu não sei, é difícil, porque o termo razão ele está carregado em muitas coisas, né? Se a gente pensa que o real é racional, isso deslegitima, mano, tudo que não é racional, tá ligado? Então, não, mesmo que. Aí que traz o rolê de acusar, né? Exato. Não, mas daí também tem a dialética, porque ele. Mas peraí, então, peraí, agora me veio um insight. Porque se o racional para Hegel é o irracional também, tá ligado? Então, se a gente fala, se o real é racional, o real, a ideia de racionalidade para Hegel não vai ser aquela racionalidade normativa aristotélica, mas vai ser não há. Então, até certo ponto, ok, porque ele também está afirmando a negação, ele não está excluindo a negação do sistema de pensamento dele. Mas, ao mesmo tempo, né? Quando ele fala sobre integrar, incorporar o irracional, para mim, isso, em termos políticos, é uma justificação. E aí faz sentido quando ele pensa que existe um telos, né? Que para mim é como se fosse a expansão dessa razão e o fim é chegar no limite, assim, né? Não tem fim, né? Porque se tudo é instanciação da razão, né? A negação dela ainda é ela. Tipo, foda-se o que acontecer, vai existir essa busca, né? Infinita. Mas causa um impactozinho, porque ele meio que está tentando redefinir a ideia de razão, né? Ele está quebrando com a ideia, com o pensamento lógico, né? Enfim. Mas ainda colocando a filosofia e a ciência como os arautos da racionalidade ocidental, assim. Né? Cultura ocidental. Então, é por isso que ele é o ápice, né, do imperialismo cognitivo, né, mano? Porque assim, foda-se o resto. Sim. Mas o que vocês acham? Eu acho porque eu achei interessante essa questão de atribuir a razão à irracionalidade. O que vocês acham disso? Porque, ao meu ver, apesar de ser, assim, ó, teoricamente, de um ponto de vista metodológico, interessantíssimo, porque não tem como argumentar contra daí, de um ponto de vista, digamos, como posso dizer, de um ponto de vista, enfim, pessoal, para mim, pelo menos, porque porque eu falei, metodologicamente, eu acho bacana, maravilha, mas, assim, se a gente ficar pensando que a própria ideia de racionalidade é racional, a gente meio que faz isso aqui, né, com o desvio. Meio que sufoca o despenho. A dialética pacificadora, né? A dialética pacificadora do Lebrun, essa é a crítica, né? Que é essa síntese que incorpora tudo. Porque, afinal de contas, por mais que o irracional tá aí, tá no jogo dialético, a síntese é sempre o racional. Pelo menos o telos do movimento, né, histórico e tal, cultural é sempre a razão, assim, não é o oposto disso. Me parece que ainda assim, apesar de metodologicamente ele afirmar na negação, tem que ter um desfecho, né? A gente não pode viver só na negação, né? Na coisa, tipo, acontece, os fenômenos, eles têm essa ruptura a partir de si mesmos, só que vem algo depois, assim, né? Enfim. Cringe. Resumindo, a gente está muito mais interessado em fazer leituras de crítica a Hegel. Mas... por isso que a gente está, né? A gente se empolgasse mais. Mas eu gostei bastante com aquela hora, aquela parte que ele fala que a filosofia se resumiria a figuras e momentos. Achei pesadíssimo e bonito. Acho que o projeto não é um projeto diferente de toda uma opção da filosofia ocidental, que é querer abarcar a realidade num conceito. Até a moleque. E é isso, ele está fazendo mais da tradição ocidental, né? Mas ele está se atentando para um ponto que eu acho que é colocado como que é encarar o não, a contradição. Talvez ele tenha encarado a contradição com mais autenticidade. E
tem ali um gozo mental, né? Tem um gozo mental. Ah, com certeza. Com certeza. Grande. Porque se, tipo, até o momento todo mundo pensava a negação de forma pejorativa, né? Como algo anômalo. Ou não pensava, na real. Ou não pensava, Eu acho que não pensava. Eu acho que o que ele faz é pensar, dar um estatuto para o negativo. Dá um estatuto. Exatamente. Dá um estatuto para a negação. Quando Kant tenta pensar as possibilidades... dá para subir um pouquinho? Ele fala assim, as condições de possibilidade, ele já está sendo... já é uma filosofia... tipo, negativa, entende? Já é uma filosofia de até aqui podemos ir, entendeu? Isso que está depois não é utilizado para Kant porque ele está tentando analisar até onde a gente vai. Hegel vai dizer, não, isso aqui que a gente não vai mais, que é o irracional, ainda assim está dentro do nosso jogo e a gente ainda pode usar isso, tá ligado? Que no fundo ele defende o fenômeno dessa forma, né? Que a realidade é dialética. É como se ele desse positividade para o irracional, né? Uhum. Então, por isso que eu falei, metodologicamente, bacana. Maravilha. Mas não assim, é à toa que ele vai influenciar toda essa galera na França, né? E por isso que o povo vai falar lá, tipo, que é pensar contra Hegel implica passar pelo Hegel e reconhecer que ele tem esse papel, né? E eu acho que eles estão falando justamente desse estatuto que o negativo ganha, que o outro ganha, que o pensamento, o não impensado ganha, né? Que essa dimensão que não era não era nem imaginada, que era colocada à margem como alguma coisa que devia ser expurgada. Sim. O outro, né? Porque dentro dessa a ideia formal de dialética é muito interessante para pensar o mundo, tá ligado? As relações humanas, não humanas. E eu acho que é aí que está a tradição, né? A força teórica hegeliana está na dialética, tanto é que ele é famoso por causa da dialética. Né? Uma coisa que vai influenciar também é isso, ele está escrevendo num contexto ali da Revolução Francesa, e aí depois vão vir Marx, talvez, mas não estou cogitando porque não tenho essa informação. Né? Vai voltar para ele nesse entusiasmo também, tipo, mano, o que esse cara está escrevendo, vivendo isso, né? Tipo, a gente está aqui, pensar a revolução de novo, né? Como é que Hegel estava pensando isso? Como isso pode ser usado para pensar o agora, uma revolução possível agora? Eu acho que isso que ele é muito louco, né? Porque ele não está falando só de todas as questões centrais da filosofia, como ética, episteme e tudo mais, ele está falando de política, assim, por excelência, é isso que ele é tomado por Marx, principalmente, né? Exato. Uma função política, né? Então, a dialética, do ponto de vista teórico, ela dá muito certo para pensar a política, né? Principalmente pensar a política do ponto de vista marxista, porque está tratando de revolução e está tratando justamente de ruptura absoluta, né, dialética, e isso é muito interessante. Muito interessante. Não tem como desvencilhar, né, o que o Marx fez do que o Hegel fez. Tipo. Tanto é que os marxistas reais, os marxistas mais filosóficos. Os verdadeiros marxistas. Os verdadeiros marxistas. Então, os marxistas mais filosóficos, eles vão ler Hegel, tá ligado? Vão ler Hegel. Porque, né? Mais teóricos, né? Os mais teóricos filosóficos. Ai, mas é interessante. E assim, querendo ou não, é uma ontologia zona-zona. Mano, eu acho que assim, pra gente é completamente indispensável a gente fazer essa leitura na nossa vida, tanto dos clássicos, né, que a gente usa hoje, Kant, Hegel, Heidegger, Russell. Deleuze, a gente tem que ler Deleuze, amores, tem que ler Deleuze. E antiédipo, porque eu tenho umas passagens aí, eu sei que vocês vão gostar, porque vai estar tratando de psicanálise, do Édipo, do capitalismo. Mas é por isso, a gente pode voltar com o Geni com uma sugestão de texto de cada pessoa, tipo de 15 a 20 páginas. De cada uma sugere. Eu acho legal para a gente fechar, a gente já leu um pouco, a gente não foi num texto do Heidegger, mas eu acho que a gente viu mais Heidegger que Hegel também no curso. E a gente teve esse encontro que a gente leu o texto da Camila sobre o Heidegger, eu achei legal.
A gente tá vendo agora esse do Hegel, e eu acho que para fechar esse trio, a gente podia ver alguma coisa do Russell. Só para fechar. Considerando que a gente nem leu o prefácio, né? Eu acho que a gente podia ter a meta de ler o prefácio e daí pro Russell. Mas a gente vai ler, com certeza. Eu acho que a gente Sim. termina esse prefácio fácil no próximo encontro. Porque na real, geralmente, nossos encontros dão 3 horas por aí, né? Hoje ficou mais limitado, assim. Sim. Foi só um aperitivo. Só para dar. Se inscrevam, ativem o sininho para o próximo, para receberem as notificações. Mano, eu nem sei se tem gente assistindo, mas assim, tem que fomentar a internet. Importa, fica para a posteridade. Já tá fazendo uns memes, pulando de 15 em 15, ou deixando na velocidade máxima e observando aí. Porque, né, as estudantes de filosofia vão assistir. Há uma preocupação de... Será que eu tô falando bosta e muito? Tô falando várias coisas, eu acho que eu falo muita merda, assim. Às vezes eu quero que ninguém assista essa coisa também, sabe? Mas depois eu penso que a própria exposição do erro é um grande entusiasmo para muitos estudantes por aí, né? Do tipo assim, pois é, gente, a gente tá na labuta também, é isso aí. Com certeza. Eu acho dialética. E eu acho que é um documento pra gente mesmo, sabe? Pra gente resgatar, lembrar que a gente estava lendo, né? Com certeza. Eu acho que só tem benefícios em gravar as coisas. Principalmente essas questões, essas discussões teóricas, que eu acho que podem ajudar bastante. Assim. Sim, eu já voltei em alguns vídeos pegar referências que a gente falou em vídeo. Pois é. Olha. Inclusive, tem uns comentários aí, responde a galera que comenta aí, se precisa responder. Já que a pós-modernidade permite, né, a gente tem uma memória infinita, exossomática. Então a gente pode meter assim, ó, vai jogando pro mundo, entendeu? Vai jogando pro mundo. Vai tô alimentando, deita para a máquina. A máquina que vai, máquina. Input humano, enquanto é necessário, né? Depois não vai ser mais necessário. Enquanto é possível, né? Não, mas é isso então. Vocês querem fazer o próximo encontro só ano que vem ou vocês ainda conseguem esse ano? Olha, eu tô bem suave, eu tô, tipo, sem nada pra fazer. Eu adoro o refúgio do Geni da minha vida. Sim. Então eu tô disponível. Que dia? Menos dia 26. Ou não, menos dia 27. Deixa eu ver o calendário. Vai ter um dia que eu vou estar em viagem. Pode ser quinta que vem, dia 29. Pode ser. Pode ser? Terminar o prefáciozinho daí. Com fé em Deus. Fé em Deus. Pode ser que horas? Então faz pra mim. Eu não sei, porque eu nunca sei como é que eu tô de serviço. Mas se eu tiver, a gente pode fazer que nem a gente fez hoje, assim. Lança lá o horário, se vocês estiverem de boa. Pode ser. Tá. 29. Que dia é 29? Quinta? Quinta que vem? Então tá, amores. Um beijo. Beijos. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, Feliz Natal! Viu? Papai Noel vestido de azul. Próxima festa de Ano Novo de 2023, a gente podia fazer o... Vai falar o quê? Se vai ter Papai Noel vestido de azul na sua casa. Com certeza. Vermelho. Não vai ser vermelho, galera. Por que azul? Ai, amiga. Verde e amarelo, verde e amarelo. Tudo verde e amarelo. Eu queria falar que a gente podia, já na vibe das festas, eu acho que o próximo Ano Novo o Janin podia organizar também. Bem organizadinho, entendeu? Porque a gente pode alugar, eu tava vendo tendas na praia, tendas grandes na praia, com o valor que a gente pode arrecadar durante o ano, entendeu? Aí a gente contrata um DJ e aí não vai ter chuva que nos pare, entendeu? E aí? Festa absoluta. Hegeliana, festa absoluta hegeliana. Pois é, o cara podia ter falado de uma festa absoluta em vez de um espírito absoluto, né? Que cara, mas que vida social esse cara de letras, imagina. Tudo. 7 anos ele publicou isso aí, tá? São 400 páginas, 300 poucos. O livro? Com 37 anos ele publicou. Pau no cu dele. O homem não faz nada, né? Você é professor, né? Homem cozinha. Homem não faz nada. Homem lê
estuda, faz homem como Hegel. Vai ser cancelada por toda a comunidade filosófica brasileira, majoritariamente masculina. Fala no cu do Hegel. Pós-Hegel, a gente já vai aqui para a fase da infância do Benjamin. Brinquedos e... Felicidade. Mas, gente, mas fala sério, vocês ficariam estudando só esse tipo de coisa? Não tem como. Não tem como. Não faz nem sentido, assim, para mim. Pensar Hegel só faz sentido para entender a atualidade. Eu vou falar assim, não foda-se. Eu acho que é isso, né? Filosofia tem que estar a serviço da vida, assim. E a vida é o que está acontecendo agora. Isso aí é hegeliano, Laís. Isso aí é hegeliano. Você falou hegeliano. Eu estudaria os clássicos para sempre, cara. Muito foda. Isso aí que a Laís falou é hegeliano. Ela falou algo... Por isso que aí, aquilo que a gente leu. Mesmo que você vai negar Hegel, você tem que falar oi para ele, entendeu? Porque... Não adianta. Contra ele. A verdade é... Tenha seus amigos próximos e os seus inimigos mais ainda. Clássico de qualquer filosofia brasileira que a gente quer construir no futuro. A gente não está fazendo isso aqui também à toa, né? Não é à toa. Porque eu quero apenas aprender sobre Hegel. Não, eu quero saber o que essa merda dessa cultura ocidental tem feito. O que é o Ocidente? O que é o Ocidente? É o puro suco do Ocidente, né? E eu acho que, assim, para quem tem isso como ímpeto de conhecimento, tipo, o que é o Ocidente, estudar filosofia é o melhor caminho, né? Porque, basicamente, a história da filosofia dá fundamento para todos os valores do Ocidente. Moral, epistêmico, cientificista, ontológico. Muito doido. Tudo. Artístico, estético, com certeza. Político, tudo, né? Aff, Maria. Então, eu vou ter que ir, tá? Beijo, gente. Beijo. Tá, beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.